Eu sou César Augusto do Movimento da Transfiguração e este é mais um vídeo da série Fundamentos da Vida Espiritual. Nós já fizemos 2 vídeos. O primeiro, o que é Lexode, o que é oração, o que é a oração cristã. E o segundo, como fazer a oração cristã. Então, se você não assistiu esses 2 vídeos introdutórios, eles são importantes para você compreender todo o fundamento do que consiste a oração. Então, eu vou colocar aqui em cima esses 2 vídeos, né? O que é a oração cristã e como fazer a oração cristã, que você pode ver e perceber todo o fundamento que, na verdade, a nossa oração cristã é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós também vimos que essa oração ela cresce pelo dom que nós recebemos no sacramento do batismo, da filiação divina, mas que essa oração ela precisa ser exercitada. E uma das coisas que a gente viu no exercício da oração, de como exercitar o caminho da oração, é que nós precisamos de um método, de uma pedagogia. E hoje eu vou apresentar para vocês o método da Lexio Divina. É o método mais tradicional de leitura pessoal, oração pessoal que existe na igreja. Podemos dizer que no início da igreja existia dois tipos de oração, basicamente. A liturgia e a Lexio Divina. A liturgia como uma oração comunitária, oficial, e a Lexio Divina, que era a forma com que o fiel ia conhecendo a Cristo e desenvolvendo amizade com Ele por meio da leitura das Sagradas Escrituras. Uma leitura orante das Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é que, claro, a coisa mais simples é o termo em si, Lexio Divina, é em latim, é escrito em latim, e a tradução direta seria leitura divina, mas a tradução de sentido, que mais aproxima, que capta mais a realidade do que significa, é a leitura orante das Sagradas Escrituras. Isso que nós chamamos de Lexio Divina. E eu vou dar uma primeira definição da Lexio Divina, que com essa definição nós vamos trabalhar ela parte por parte, para que a gente tenha uma visão clara do que é a Lexio Divina. Então vejamos a definição, de forma bem direta. É um método de leitura oracional, cristológico e mistagógico das Sagradas Escrituras. Então a primeira coisa é um método. Para tudo que nós precisamos aprender, se você vai aprender uma língua, se você vai aprender algo de qualquer profissão, de qualquer conteúdo, você precisa ter um método, uma pedagogia. Geralmente, por exemplo, se um médico vai aprender a fazer uma cirurgia, se um engenheiro vai aprender a construir, fazer um cálculo para a construção de uma casa, de um prédio, ele normalmente parte de um aprendizado daqueles que os antecederam. Aqueles que vieram antes, que dominaram aquele conhecimento teórico e praticamente vai fazendo e vai executando aquilo e vai passando de geração a geração. E cada geração recebe esse conteúdo e geralmente melhora e vai desenvolvendo, incrementando novas coisas. A mesma coisa no caminho da oração existe um método da Lexio Divina, que é um caminho pedagógico de leitura orante das Sagradas Escrituras que nos levam a um encontro profundo e genuíno com Deus. Mas na questão do método em si, será mais no segundo vídeo nosso, que será como fazer Lexio Divina. E será o próximo vídeo. Agora nós estamos nos detendo do que é Lexio Divina. A segunda coisa, além de uma dinâmica, de um método, de uma dinâmica, ela é cristológico. O que isso significa? Significa que na Lexio Divina, você só alcança a Lexio Divina quando você ler as Sagradas Escrituras de forma integral, reconhecendo que toda ela está centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, a chave de leitura das Sagradas Escrituras é Cristo. A encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mistério de Cristo que nos faz compreender as Sagradas Escrituras. Então, a Lexio Divina é o que é? É uma forma de você se aproximar das Sagradas Escrituras, buscando encontrar nela a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso desde o livro do Gênesis
até o livro do Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, onde nós vamos fazendo este caminho de reconhecer, de perceber, desde os primeiros momentos, aquela presença de Cristo. Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois vai dizer, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus disse, o que é? Deus disse é a palavra. Então, o mundo foi criado pelo poder da palavra do Pai. E quem é a palavra do Pai? O Evangelho de João veio nos responder. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra eterna do Pai. Então o mundo foi criado pelo poder da palavra, foi criado por Cristo e em Cristo. Até o livro do Apocalipse, quando nós vamos ver no capítulo 5, o cordeiro que aparece, que ele está de pé, mas como que imolado. Quer dizer, ele está de pé, então ele está ressuscitado. Mas como que imolado, ele está morto. Então ele é o cordeiro redivivo. Ele é o cordeiro ressuscitado. Quem é aquele que morreu e ressuscitou? É Cristo. Então, o Alexio Divina é um método de leitura a qual você vai reconhecendo e buscando encontrar a pessoa de Cristo. Porque não é um método de estudo, simplesmente. Não é uma leitura histórica, de valores, moralista. Não, é uma leitura que vai nos conduzir a ter um encontro com Cristo. É conhecê-lo, reconhecê-lo, adorá-lo, obedecê-lo, servi-lo e anunciá-lo. Então, a Alexio Divina, ela tem como ponto fundamental isso. É uma leitura que vai reconhecer que todas as Sagradas Escrituras apontam para Cristo. E nós vamos ver isso, como estamos fazendo na nossa série, sempre no texto da Transfiguração. No texto da Transfiguração nós vamos ver que tudo converge para Cristo. Nos primeiros vídeos, nós vimos o convite, Jesus convida Pedro, Tiago e João a subir. A oração exige sair das coisas materiais, no mundo pequeno, baixo da planície, se elevar, mas convidado por Cristo. E Cristo sobe a montanha para orar. E orar é participar da oração com Cristo. E é isso que nós vimos nos primeiros versículos. Agora nós vamos ver os versículos 30 e 31. Eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram-os em volta em glória e falavam do seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Na verdade, só o versículo 31. Então, Jesus convida os discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe a montanha, começa a rezar, fica todo luminoso, transfigurado. Como sabemos, a luz, em todas as culturas e religiões, significa a divindade. Ele é Deus, luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele fica todo luminoso e aparecem Moisés e Elias. E o que eles estão? Estão conversando sobre o êxodo que vai se dar em Jerusalém. Então, na Transfiguração já não está claro. Se você vê aqui este ícone, vocês vão ver de um lado Moisés, que está aqui segurando as tábuas da lei, e do outro lado Elias, assim apontando para Jesus. Então, para um judeu, a lei e os profetas é o resumo de todo o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras dos judeus. E eles estão ao lado de Jesus, Moisés representando a lei e Elias os profetas, apontando que Jesus é a plenitude da lei e a plenitude da revelação. Dizendo que todo o Antigo Testamento aponta para ele e se realiza na pessoa de Jesus. Então a transfiguração é esse momento a qual os discípulos conseguem compreender na figura de Moisés e na figura de Elias todo o Antigo Testamento que converge para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós chamamos de leitura cristológica. Essa busca de ler as Sagradas Escrituras encontrando sempre a Cristo.
tudo apontando para nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos os discípulos de Emaús, que nós lembramos, isso de memória, é fácil a gente lembrar. Aqueles dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém, decepcionados, tristes, porque tinham visto a morte de Jesus. E quando vão caminhando em direção a Emaús, abandonando a Jerusalém, Jesus, ressuscitado, começa a caminhar com eles. E nesse caminhar com eles, Jesus pergunta, por que falar isso aí pelo caminho? E os discípulos vão dizer, você é o único forasteiro em Jerusalém, que não sabeis que os nossos chefes mataram em Jerusalém Jesus, um profeta poderoso em palavras e obras. E aí o que é que Jesus faz? Caminhando com eles. Jesus começa a explicar as Escrituras. Segundo Moisés, segundo os profetas, segundo os salmos, ele vai apontando que todas as Sagradas Escrituras revelavam que o Messias teria que sofrer, morrer, na mão dos ímpios, quer dizer, na mão dos pagãos, na mão dos romanos. E ele morre na mão dos romanos, que simbolizando os ímpios, e que no final ele ressuscitaria. Então Jesus, isso sempre me chamou a atenção, porque na minha cabeça, assim, muito limitada, eu sempre imaginei que Jesus ressuscitar e aparecer para os discípulos. Qual era a coisa mais fácil de provar para os discípulos que ele tinha ressuscitado? Se ele começasse a voar, dar pirueta, fazer coisas sensacionais. Mas ele não faz coisas sensacionais. Jesus ressuscitado não realiza milagres. Jesus ressuscitado não fica voando. Nem fica nem como na transfiguração, todo luminoso que chama a atenção. Jesus Cristo ressuscitado, ele por meio das Sagradas Escrituras, ele vai explicando todo o caminho do Messias. Então, o que é fazer Lexio Divina? É fazer o caminho dos discípulos de Emaús. É caminhar com Jesus, ele mesmo nos explicando o sentido das Escrituras. E o sentido e a chave de leitura das Escrituras, qual é? É Cristo. E Cristo ressuscitado. É a chave de leitura, de compreensão de todo o texto, bíblico. Então, quando nós fazemos Lexio Divino, o que é que nós vamos buscando? Nós vamos buscando ter esse conhecimento. E quando eu falo do conhecimento, eu preciso sempre fazer uma ressalva, porque às vezes na nossa cabeça de ocidentais, que nós somos, 2000 anos depois, nós pensamos que conhecimento é raciocínio, é simplesmente adquirir informações. Não, é um conhecimento relacional, é como uma amizade. Quando nós vamos ser amigos de alguém, um dia você pergunta onde é que você nasceu, quem é sua mãe, quem é seu pai, você trabalha onde, você vai tendo informações do seu amigo, mas essa informação vai gerando uma ligação, é um conhecimento afetivo. Semelhante a uma moça e um rapaz que começam a se gostar e eles começam a quase que instintivamente cada um contar a sua história. Cada um contar de onde veio, o que viveu. É quase que instintivo e aquilo vai gerando um conhecimento mútuo. E o conhecimento mútuo é o meio pelo qual é gerado o afeto. E depois, como nós sabemos, o amor. Com Jesus Cristo é o mesmo jeito. Nós fazemos Lexio Divina para desenvolver um conhecimento afetivo da pessoa de Jesus Cristo. Desde o livro do Gênesis. Desde o livro do Gênesis, quando vemos, por exemplo, Abraão subir ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. E o seu filho Isaque levava madeira, o madeiro onde ele ia ser sacrificado. Já simbolizando quem? Cristo, que levaria nas suas próprias costas o madeiro, a cruz. Mas na hora que Isaque vai ser sacrificado, Isaque simboliza quem? Jesus Cristo. O filho que vai ser sacrificado para salvar a humanidade. Mas naquele momento, Deus pelo anjo manda parar e aparece ao lado um cordeiro. E esse cordeiro, ele vai ser sacrificado no lugar de Isaque. Já
prefigurando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que João Batista apontava e dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse é Alexo, esse caminho de leitura oracional sobre a unção do Espírito Santo para conhecer Jesus, mas não um conhecimento unicamente racional, mas um conhecimento que envolve inteligência, adesão e afeto, que vai desenvolvendo uma amizade, uma intimidade com Cristo, para que seja a base daquilo que nós vamos ver no vídeo mais adiante, do trato de amizade, segundo Santa Teresa, que é baseado justamente nesse conhecimento afetivo, amoroso da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos à última característica. Eu já expliquei que a Lexio Divina é um método. Já disse que a gente vai explicar mais o método passo a passo no próximo vídeo, como fazer Lexio Divina. Depois eu disse que a leitura era cristológica, quer dizer que era uma forma de leitura orante para conhecer a Cristo e desenvolver uma amizade com Ele. Mas a terceira característica que eu disse que era uma leitura mistagógica, era uma leitura que pedagógica do mistério divino, uma forma de ser introduzido no mistério divino. É aquilo que a gente vai conhecer como mística. Místico o que é? É a vivência do mistério de Cristo. Essa possibilidade de mergulhar no mistério de Cristo por meio das Sagradas Escrituras. Por meio da leitura orante. Essa é a Lexio Divina. E esse mistério se revela de uma forma toda particular no grande sacramento, do grande mistério, como chamaria os padres da igreja. Os padres da igreja usavam mistério e sacramento de uma forma mais larga do que nós usamos. Hoje a igreja foi desenvolvendo, hoje nós geralmente quando falamos de sacramento, falamos do batismo, da Eucaristia. Os padres da igreja quando falavam de sacramento era o mistério escondido que se revela a nós. Então qual é o primeiro grande sacramento aonde esse mistério se revela? Na igreja. A igreja é o grande sacramento de Cristo, onde Cristo se revela e se deixa encontrar. Por isso que uma boa Lexio Divina é feito na igreja, com a igreja. Não é simplesmente um estudo individualista, orgulhoso, altivo, a qual você simplesmente acredita que sabe ler e consegue fazer aquilo. Quando alguém deseja realmente fazer Lexio Divina, essa pessoa entra num caminho eclesial, significa ler com os padres da igreja, com os grandes doutores, com os santos, com o magistério da igreja. Não é uma leitura arrogante, altiva, ao contrário, as Sagradas Escrituras, ela nunca foi escrita para leitura individual. A Sagrada Escritura sempre foi feita para ser lida na comunidade. Então, mesmo quando você lê sozinho, o autêntico leitor das Sagradas Escrituras, aquele que compreendeu a leitura das Sagradas Escrituras, sabe que nunca lê sozinho. Nós lemos com a igreja. Se você quer fazer Lexio Divina no sentido verdadeiro, você precisa ler mergulhado nesse mistério de pertença à igreja. A igreja que Jesus deixou, presidida por Pedro. Participando da sua diocese, da sua comunidade, do seu movimento, da sua paróquia, nesse vivência comum. Só na vivência comum, comunitária, que nós conseguimos compreender as Escrituras. Repito, as Sagradas Escrituras não foi escrita um livro para ser lido individualmente. Sempre foi feito para ser lido na comunidade. Isso desde as sinagogas, desde o Antigo Testamento, no povo judeu. E depois na igreja. As cartas de São Paulo, ele nunca escreveu carta lá para Zezinho e Francisquinho ler. Foi feita para ler em público. É aquilo que nós fazemos em primeira leitura, segunda leitura. É a forma essencial de se ler as Sagradas Escrituras, é com e na igreja. Eu não estou dizendo que você precisa agora ler a Bíblia, botar debaixo do braço, tem que ir na sua paróquia para ler a Bíblia lá. Eu estou dizendo que você tem que ler com o espírito da igreja.
em submissão ao magistério da igreja, unido a essa corrente, a essa grande família espiritual que é a igreja, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa mistagogia também tem um passo a mais. O ponto culminante, o ponto maior da leitura das Sagradas Escrituras é quando nós chegamos aos sacramentos. E aí eu estou falando dos sacramentos no sentido direto, como nós conhecemos hoje, os 7 sacramentos que a igreja tem. A boa leitura das Sagradas Escrituras sempre nos leva a mergulhar e compreender os sacramentos. Ele nos aponta para os sacramentos. Voltemos para o exemplo dos discípulos de Emaús. Eles estavam indo a caminho. Jesus começa a explicar as Escrituras, começa a explicar Moisés, começa a explicar os Salmos, começa a explicar os profetas, apontando para Jesus Cristo. Olha, se você não está vendo uma missa aí acontecendo, é a primeira parte da celebração eucarística, o altar da palavra. A palavra que aponta para Cristo. Então, essa é a primeira parte cristológica da nossa Lexio Divina, ler compreendendo que o centro da leitura é Cristo. Mas, nos discípulos de Emaús, quando vão chegando em Emaús, Jesus finge que vai passar adiante. E os discípulos dizem, fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia já declina. Já é o instinto dos discípulos, aquela palavra sendo meditada por Jesus durante o caminho todo. Foi, como eles vão dizer, o nosso coração se aquecia, queimava, ardia. Mas Jesus senta à mesa e parte o pão. Então, naquele momento, os discípulos reconhecem Jesus. O que é que isso nos ensina? Que uma autêntica Lexio Divina nos leva para os sacramentos. Jesus, quando fez Lexio Divina com os discípulos de Emaús, conclui essa Lexio Divina com a celebração eucarística, com uma Santa Missa. Assim, meus irmãos, todo o texto das Sagradas Escrituras, ela vai tendendo, ela vai nos levando para, primeiro, compreender que o centro revelador, chave de leitura, de toda a compreensão do texto, é a pessoa de Jesus. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente Jesus solto, é o Jesus no mistério do sacramento da igreja, que se dá por meio dos sacramentos. Eu gosto muito de dizer uma coisa, muitos pais às vezes tentam convidar os seus filhos e dizem assim, não, vamos lá para a igreja, nós vamos lá para rezar, para falar com Deus. E o seu filho ou diz, ou se não diz, por respeito ele pensa, eu posso falar com Deus no meu quarto. E dessa forma ele tem razão. Eu não preciso para falar com Deus ir na minha paróquia. Quando eu vou na paróquia, o que é que eu faço? Eu vou para participar dos sacramentos. Os sacramentos nos fazem contemporâneos a Cristo. Os sacramentos nos fazem compreender que eu não sou um espectador de um passado. Sem os sacramentos, eu seria uma pessoa mais invejosa do mundo. Eu teria inveja do bom ladrão, eu teria inveja da samaritana, eu teria inveja de Pedro, de Mateus, principalmente de Pedro, Tiago e João, por causa da transfiguração. Mas por causa dos sacramentos, eu não tenho inveja de nenhum deles. Porque aquilo que eles tiveram como participação histórica, presencial, eu tenho por meio dos sacramentos. Os sacramentos me fazem contemporâneos a Cristo. Por isso que uma autêntica Lexio Divina vai fazendo esse processo. Eu vou rezando, invocando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a memória da igreja, é aquele que torna presente, atual. Eu vou lendo as Escrituras e vou reconhecendo Jesus, no meio de cada texto,
vou conversando com esse Jesus, vou tendo um encontro, vou desenvolvendo uma amizade com ele. E esta amizade com ele me aponta para o mistério da igreja. E o mistério da igreja me aponta para os sacramentos. E nos sacramentos, como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, eu posso tocar na orla do manto. Mais ainda do que aquela mulher, eu posso tocar no corpo de Cristo, que é a igreja. E de forma ainda mais clara, posso tocar e comungar o corpo eucarístico de Jesus Cristo. No sacramento eucarístico. Então essa é a grande graça e este é o caminho da Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? É um método de leitura oracional, cristológico e mistagógico. Tem um método. Eu tenho que fazer em oração, suplicando a presença do Espírito Santo, procurando encontrar a Cristo, reconhecendo Cristo como centro das Sagradas Escrituras. E por fim, essa leitura me impulsiona para os sacramentos e os sacramentos me comunicam a vida de Cristo, a vida divina. E é isso o que é a Lexio Divina. No próximo vídeo, eu apresentarei para vocês como fazer Lexio Divina. Talvez você se tenha perguntado, César, isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas na prática como? Podemos fazer isso. No próximo vídeo, como fazer Lexio Divina. Eu também aponto para vocês, para uma série que nós já começamos. E nessa série, vocês vão ver um grande caminho da Lexio Divina. Um método de leitura oracional, cristológico e mistagógico, que é a série sobre o livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse e a missa. Você vai ver todo este caminho de que as Sagradas Escrituras apontam para Cristo e Cristo aponta para os sacramentos. E os sacramentos nos comunicam a Cristo. Isso você vai ver acompanhando também a primeira aula, que foi uma live sobre o livro do Apocalipse e a Santa Missa. Então eu coloco aqui em cima também esse link para que você possa fazer essa experiência. Peço a você, de forma muito especial, se você gostou desse vídeo, dê um like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. É importante também você clicar no sininho para receber as notificações. Peço a sua ajuda na evangelização. Faça também um comentário nesse vídeo, porque quando você faz um comentário, esse vídeo é apresentado para mais e mais pessoas. E você também pode encaminhar para os seus contatos, para que mais e mais pessoas possam conhecer um caminho de conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.